Olá, amados, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui uma palavra de Deus para você, uma palavra de Deus para o seu coração. Vou esperar mais um pouco aqui, ver se alguém entra aqui. Amém, queridos? Há uma palavra do Senhor para você hoje, uma palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Então, convido você a ficar com a gente aqui até o final desta transmissão, até o final desta live. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus te abençoe ricamente. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria de fazer uma oração, apresentar ao Pai este momento. Amém? Então, nesse momento, nós vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos louvor, te damos honra, te damos glória. Pai, peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, me perdoa segundo a tua misericórdia. E eu peço a Ti, Pai, que todas as palavras que saírem dos meus lábios sejam tuas palavras, Pai. Que tua palavra, Senhor, tenha livre curso e seja glorificada. Que o Senhor nos conceda a graça, Pai, de falar do Teu Evangelho como convém. Assim te peço em nome de Jesus e abençoa abundantemente, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos. Abre-lhes o entendimento, que eles possam receber a Tua palavra e esta palavra, Senhor, produzir muitos frutos na vida de cada um deles. Assim te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amados? Então, quero trazer hoje uma palavra para você que se encontra em Mateus, no capítulo 5. Eu vou ler para você do verso 43, versículo 43, até o versículo 48. Diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém, amados? A palavra do Senhor nos manda, o Senhor nos manda ser perfeitos como o nosso Pai Celeste assim é. Amados, não é uma tarefa fácil, muitas vezes, quando o nosso coração está endurecido. O interessante, amados, é que a palavra do Senhor nos diz, Jesus fala, que nenhum mandamento que Ele nos deu é pesado. Mas quando o nosso coração está endurecido, quando o nosso coração está ali parecendo assim uma pedra, então se torna difícil nós amarmos ao próximo, nós amarmos aos inimigos, nós amarmos aquele que não nos faz bem, amarmos aquele que de alguma forma traz algum tipo de prejuízo à vida de cada um de nós. Então, o Senhor, Ele usa o verbo aqui no versículo 48 no imperativo. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, o Senhor, o que é que Ele diz? Ele nos chama para nós sermos perfeitos, como perfeito é o Pai das luzes, é o Senhor. E o interessante é que o Senhor nos chama para nós caminharmos junto com Ele, ou seja, para nós resplandecermos ali a imagem de Cristo, resplandecermos
o caráter de Cristo após ele nos falar que nós devemos amar o próximo e amar também aos nossos inimigos. Como eu falei para você, Jesus quando nos ensinava, quando nos ensinou através da sua palavra, como está escrito, ele disse que nenhum dos mandamentos que ele nos deu é pesado. E muitas vezes sentimos dificuldade para liberar o perdão, para amar aquele que nos persegue, para amar aquele que tem causado, como eu disse, prejuízo em nossas vidas. Então, nós precisamos ter o auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos ter o auxílio do Senhor para que, sempre que necessário, a gente perdoe, a gente ame, a gente negue-se a si mesmo e então obedeça a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos fala que amarás o teu próximo, no versículo 43, né? E odiarás o teu inimigo. Então Jesus vai e nos coloca, né? Nos expõe um novo ensino, um ensino conforme a vontade de Jesus Cristo. Na nova aliança que ele diz aqui, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Todos nós, amados, já passamos por dificuldades ou estamos passando por essa dificuldade ou passaremos ainda, né, outras vezes por esta mesma dificuldade. Pessoas que nos perseguem. Não é fácil você muitas vezes estar numa situação, né, e ter aquela pessoa perseguindo, muitas vezes, né, até alguém da sua própria casa, da sua própria família, pode hoje estar sendo, muitas vezes sem saber, sem perceber, um perseguidor. Alguém que está tirando a sua paz ou tentando tirar a sua paz. Alguém que está, de alguma forma, entristecendo o seu coração. Ali, ele pode estar ali se enquadrando no perfil de alguém que está perseguindo. Então, amados, mas a palavra de Deus nos fala que nós precisamos fazer algo por essas pessoas ou por essa pessoa. Nós precisamos orar por ela. Orar pelos inimigos, orar pelos aqueles que desejam e realizam, né, operam o mal contra nossas vidas. E a Bíblia nos fala, aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Quanto mais você desejar e cumprir a palavra do Senhor, maior você vai perceber uma perseguição em relação à sua vida. Porque é bíblico. A palavra do Senhor nos diz, aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Então nós temos que ter a certeza de que haverá perseguição quando você decidir a viver a vida que Cristo tem para você. Porque Cristo foi perseguido, injuriado, difamado, e assim também é todo aquele filho e filha de Deus que deseja e se dispõe a viver uma vida com o Senhor. Então, Jesus nos fala para nós amarmos os nossos inimigos e também para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. O interessante, amados, é que muitas vezes durante o dia a dia e na prática, né, para colocar essa palavra em prática, a gente sente dificuldade. Mas nós temos que lembrar que Jesus nos deu esse mandamento de nós amarmos os nossos inimigos, como também orarmos por ele. Hoje, né, eu estava diante de uma situação e o Senhor me lembrou de orar, né, pelo inimigo. E outros dias atrás também, né, passando por uma situação semelhante a essa, né, em razão de perseguição, estava ali também lembrando, né, o Espírito Santo, creio eu, me lembrando de fazer essa oração, de orar pelos inimigos. E então naquela ocasião eu lembro muito bem que eu estava ali orando, né, pedindo para que Deus tocasse o coração daquela pessoa, para que o coração dela mudasse, o coração dela se transformasse e pudesse de alguma forma, né, Deus transformar a vida dela, o Senhor Jesus transformar a vida daquela pessoa. E nós devemos fazer isso, irmãos, porque isso foi algo que Jesus nos ordenou, que nós precisamos orar pelos inimigos. Muitas vezes a gente, no afã ali, na emoção ou no calor da emoção, ora para que se realize justiça, ora
para que o Senhor neutralize aquela perseguição, né? Dificulte aquela perseguição ali, ou até mesmo extinga completamente, elimine ela completamente. E muitas vezes Deus permite a perseguição em nossas vidas para aperfeiçoar o nosso caráter, irmãos. Aperfeiçoar o nosso caráter em Cristo. Porque é nesse momento que nós vamos aprender a amar, quando você for perseguido, né, pelo seu inimigo. Então, nesse caso, a gente começa a aprender a amar o inimigo. É como você andar de bicicleta. Primeiro você tem que colocar o teu pé ali no pedal, segurar o guidão e começar a andar, né? Ou seja, você precisa praticar aquilo. E a gente não está pronto, completamente pronto. É necessário a gente passar por dificuldades, por tribulações, para que nessas tribulações a gente seja aperfeiçoado, né? Seja alguém que tenha a paciência, tenha a perseverança de continuar obedecendo a Cristo. E é vontade do Senhor que todos sejam parecidos com Jesus. É vontade do Pai que todos nós, amados, sejamos bem parecidos com o Filho. Porque assim nós vamos resplandecer o amor do Pai. E o interessante é que esta palavra diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. O Senhor ele não faz nenhum tipo de diferenciação entre pessoas. E então, no versículo 45 de Mateus 5, ele diz o seguinte: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Amém? Então, o Senhor nos diz o seguinte: para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos agir como Deus age, né? Ou seja, ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala que ele faz nascer o sol tanto para o homem bom, como também para o homem mau, para o ímpio, para o perverso. Ele faz descer a chuva tanto para justos como para injustos. E Deus alimenta a todos também. Deus envia provisão a todos. Porque tudo que nós recebemos de boa dádiva aqui na terra vem do alto, vem do Pai. Então o Senhor não faz diferenciação. E ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai, a gente tem que fazer isso. Amar o inimigo, os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Porque se amarmos só os que nos amam, que recompensa nós teremos? A palavra do Senhor nos fala aqui no versículo 46. E então o Senhor diz: não fazem os publicanos a mesma coisa? Não fazem os publicanos também o mesmo? Versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Ou seja, nós precisamos amar aquele que nos persegue. Eu não sei a perseguição que você está enfrentando hoje, eu não sei a dificuldade que você está hoje, a dificuldade que está te afligindo, mas eu quero dizer para você que você precisa amar, pedir perdão muitas vezes para aquela pessoa que está ali pertinho de você e está de alguma forma, às vezes até de forma inconsciente, causando algum tipo de dano na sua vida, algum tipo de aflição. Então, algo muito importante, amados, que nós precisamos fazer quando isso é possível, é abrir o coração, né? Abrir o coração para aquela pessoa, dizer: ó, você está fazendo isso, isso, isso. Porque é como nós falamos no início. Às vezes tem alguém que está agindo de forma inadvertida, está agindo de uma forma impensada, alguém que você ama, alguém que está próximo de você, e ali ela está gerando, né, um nível de perseguição na sua vida. Então que você hoje abra seu coração, converse com essa pessoa, para que Deus toque o coração dela, para que ela mude o rumo, né, deste procedimento, que ela seja mais branda, né, seja menos rigorosa, seja menos enfática naquilo que ela deseja ou naquilo que ela entende ser o certo e de alguma forma está causando algum tipo de incômodo para você ou até mesmo perseguição. Então, abra seu coração, converse com ela, diga para ela, né? E se de alguma forma você entristeceu ou tem entristecido o coração dela, peça perdão. Amém, queridos? E então, no versículo 48, o Senhor, o que é que ele diz? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial.
O interessante é que Deus, ele nos coloca o parâmetro de perfeição, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu nunca vou ser perfeito, né? Mas o interessante é que o Pai, ele nos chama para a perfeição. O Senhor nos convida a nós sermos perfeitos como o Pai Celestial, ele é perfeito, como o Filho é perfeito. Ele nos dá um parâmetro, ele quer que a gente busque esse parâmetro e que a gente não só fique correndo atrás desse parâmetro, mas que sejamos perfeitos. E depois de ele dizer que nós precisamos amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, ele diz assim, que se nós cumprirmos tudo isso, né, nós vamos ser perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Porque ele manda, ele faz o sol brilhar tanto sobre o justo como o injusto. Ele faz o bem para o homem mau como para o homem bom. Então a gente tem que seguir os passos do Senhor. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa amar sem fazer acepção de pessoas. Amados, Deus não faz diferenciação de pessoas. E então assim também nós precisamos fazer. E nós vamos aprender isso colocando em prática a palavra do Senhor. Nós temos que receber a palavra de Deus no nosso coração. Ela precisa habitar, ela precisa estar habitando no nosso coração para que a gente externe ela com atitudes. Porque se a gente não se enche da palavra, se a palavra não está dentro do coração, consequentemente nós não vamos praticar. Por isso que é tão importante, amados, nós lermos a palavra do Senhor. Porque se nós não lermos, se ela não estiver dentro de nós, dificilmente nós vamos colocar por obra aquilo que a Escritura nos orienta, nos instrui a fazer. Amém, queridos? Então, quero hoje deixar essa palavra para você, uma palavra breve, mas eu creio que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela está gerando algo no seu coração. Então, guarda essa palavra no seu coração, não deixe o adversário tocar nela, não deixe o adversário roubar ela de você e coloque em prática. E Deus vai te abençoar grandemente e assim nós nos tornaremos perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Só para finalizar, eu vou ler mais uma vez versículo 48 de Mateus, capítulo 5, diz: portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Jesus nos deu essa ordem. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Um abraço a todos os irmãos aqui que participaram, tá bom? Um abraço a todos vocês em nome de Jesus e que Deus te abençoe. Até a próxima.